Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. Galera, segura essa bomba que tá sacudindo os bastidores do futebol brasileiro. Depois de meses longe do Mengão, o nome de Gerson voltou a ecoar forte pelos corredores da Gávea. Sim, ele mesmo, o Coringa, aquele meio-campista que virou sinônimo de raça, intensidade e estilo dentro de campo. A notícia ainda não é oficial, mas os rumores estão ganhando força, e o que parecia um simples papo de bastidor já está virando um verdadeiro furacão nas redes sociais. Segundo fontes próximas, o Flamengo estaria preparando uma operação relâmpago para repatriar o jogador, que atualmente defende o Zenit, da Rússia. E o detalhe que mais chama atenção é o timing. Gerson pode estar de volta ao rubro-negro poucos meses depois de ter deixado o clube. A torcida, claro, já está em polvorosa. A hashtag #VoltaCoringa subiu rapidamente no Twitter, e os vídeos com lances dele vestindo o manto sagrado voltaram a pipocar em todas as timelines. É aquele tipo de rumor que começa sussurrado, mas que quando a fumaça aparece, o fogo já está queimando alto. A situação de Gerson no Zenit nunca foi exatamente tranquila. Embora tenha mostrado sua qualidade em campo, parece que o coração do jogador sempre ficou dividido entre a frieza russa e o calor carioca. Fontes afirmam que ele nunca se adaptou totalmente à rotina em São Petersburgo, e que a saudade da família, dos amigos e da energia do Maracanã pesaram muito. Lá, o idioma, o clima e até o estilo de jogo fizeram o camisa 8 sentir que algo faltava. E não é segredo que o Flamengo é a casa dele, o lugar onde ele se sente pleno, onde o torcedor o acolhe de braços abertos. O Zenit, por sua vez, vive um momento de reformulação e estaria disposto a ouvir propostas. O Flamengo, de olho nisso, se movimenta nos bastidores. O papo é de que Marcos Braz e Bruno Spindel já teriam feito contatos discretos com o staff do atleta. Tudo em tom baixo, como quem não quer levantar poeira, mas quando o assunto é Gerson, não tem como esconder. E o mais curioso de tudo é que essa volta relâmpago, se confirmada, pode ser a resposta a um pedido interno do técnico. Dentro do ninho do urubu, existe a sensação de que o meio-campo perdeu uma peça fundamental desde que Gerson saiu. Sem ele, o time ficou mais previsível, com menos intensidade na transição e menos poder de marcação. O treinador quer um jogador com alma de guerreiro, que consiga ser o motor do time, aquele que dita o ritmo do jogo e chama a responsabilidade quando o bicho pega. E quem melhor para isso do que o próprio Coringa? O apelido, aliás, não é à toa. Gerson pode jogar em várias posições, se adapta rápido e impõe respeito dentro de campo. O retorno dele seria um trunfo tanto técnico quanto emocional, reacendendo uma chama que parece ter se apagado nos últimos meses. Mas por que agora? Por que tão rápido? Essa é a pergunta que muitos estão fazendo, e a resposta pode estar nas entrelinhas de um planejamento ousado do Flamengo para 2026. O clube quer montar um elenco estrelado, competitivo em todas as frentes, e Gerson sempre foi peça-chave nesse projeto. Além disso, existe o fator identidade. O torcedor rubro-negro não quer apenas craques, quer jogadores que entendam o que significa vestir o manto. E Gerson é o retrato disso. Ele sente o peso da camisa, joga com o coração e vibra com cada gol como se fosse o primeiro. Fontes internas dizem que a diretoria está disposta a fazer um esforço financeiro grande para trazê-lo de volta. Não seria uma negociação simples, mas o desejo de ambas as partes torna tudo possível. Nos bastidores, comenta-se que o próprio Gerson teria manifestado a vontade de retornar. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele nunca escondeu o carinho pelo Flamengo e que, nos últimos dias, teria conversado com ex-companheiros de elenco sobre a saudade do ambiente rubro-negro. Um áudio supostamente vazado, ainda não confirmado, mostraria o atleta dizendo que não aguenta mais o frio russo e que o Mengão é casa. Claro, pode ser invenção da internet, mas a verdade é que o burburinho cresceu de forma assustadora. A imprensa esportiva está de olho, e a torcida já começou a fazer a parte dela, mensagens, montagens, campanhas, tudo para convencer o Coringa a voltar. O clima é de expectativa total.
Agora, é importante lembrar que o mercado da bola é cheio de armadilhas e meias-verdades. Nem tudo que parece certo realmente acontece, e o futebol já nos ensinou isso várias vezes. Porém, a movimentação é real, e os rumores estão fortes demais para serem ignorados. A relação entre Gerson e Flamengo é quase simbiótica. O clube o fez brilhar, e ele fez o clube jogar com alma. O retorno dele seria como reacender uma chama antiga, reviver uma história que parecia ter chegado ao fim, mas que pode ganhar novos capítulos. Enquanto isso, a nação rubro-negra segura a ansiedade, sonhando com o anúncio oficial. E se tem uma coisa que o Flamengo sabe fazer bem, é transformar rumor em realidade, ainda mais quando o nome envolvido é Gerson Santos da Silva. A especulação sobre o retorno de Gerson ganhou proporções cinematográficas nas últimas horas. Os programas esportivos dedicaram blocos inteiros para falar do assunto, e os torcedores já tratam a notícia como se fosse oficial. É como se o roteiro estivesse sendo escrito em tempo real, com emoção, saudade e uma pitada de loucura. O Coringa, que sempre foi ídolo dentro e fora de campo, representa mais do que técnica, ele simboliza um tipo de jogador que o Flamengo aprendeu a amar, o cara que joga com sangue nos olhos, que vibra, que provoca, que contagia o time. A volta dele seria uma injeção de energia num elenco que, embora talentoso, parece carecer daquela chama que move o torcedor. E é justamente isso que faz o rumor ganhar tanta força. Não é só sobre futebol. É sobre sentimento. Sobre reconexão. Sobre um ciclo que talvez nunca tenha sido encerrado de verdade. Enquanto o Flamengo mantém silêncio absoluto, o Zenit começa a se movimentar. Lá na Rússia, a imprensa local já repercute o suposto descontentamento de Gerson, que, segundo relatos, não estaria mais tão envolvido com o projeto do clube. Ele teria pedido uma reunião com a diretoria para discutir seu futuro, alegando motivos pessoais. Coincidência ou não, isso aconteceu logo depois que o interesse do Flamengo veio à tona. Internamente, o Zenit enxerga o brasileiro como uma peça de valor, mas também sabe que segurar um jogador insatisfeito pode ser um problema. O clima está tenso, e a possibilidade de uma negociação relâmpago não está descartada. A diretoria russa, inclusive, estaria aberta a conversar, desde que os números agradem. E o Flamengo, como sempre, observa de perto, pronto para dar o bote no momento certo. A relação entre Gerson e o Flamengo é daquelas que desafiam a lógica. Mesmo quando ele foi embora, parecia que nunca tinha saído de verdade. As postagens nas redes sociais, as visitas ao Ninho, os comentários sobre o clube, tudo mantinha o elo vivo. E talvez por isso a torcida tenha recebido esse rumor com tanto entusiasmo. Eles sentem que Gerson faz parte da identidade rubro-negra. Ele é o espelho de um estilo de jogo que a nação gosta, ousado, intenso, provocador. O tipo de jogador que se alimenta da arquibancada e devolve na mesma moeda. É quase poético imaginar o reencontro dele com o Maracanã lotado, a torcida gritando seu nome, e ele, de novo, vestindo aquele manto pesado que parece ter nascido para usar. Se o futebol fosse um filme, esse seria o momento perfeito para a sequência. Mas existe uma parte prática nessa história, e ela envolve números, grandes números. A contratação de Gerson nunca foi barata, e uma nova negociação exigiria uma engenharia financeira cuidadosa. O Flamengo vive um momento de equilíbrio nas contas, mas não tem medo de investir quando acredita que o retorno é garantido. E Gerson é esse tipo de investimento. Além do impacto técnico, há o retorno de imagem, o marketing, a moral com a torcida. Ele é um nome que vende camisa, que movimenta redes, que reacende a chama da paixão. Fontes próximas à diretoria afirmam que há um plano em andamento, com investidores interessados em participar da operação. A ideia é fazer o negócio sem comprometer o caixa, mas com a mesma ambição que caracteriza o Flamengo moderno. Enquanto isso, os torcedores fazem o que sabem fazer de melhor, sonhar alto. Já tem vídeo editado, montagem com o bem-vindo de volta, e até especulação sobre como o time jogaria com Gerson de novo no meio-campo. Seria ao lado de Arrascaeta? Um trio com Pulgar? Ou ele voltaria à função mais adiantada, aquele motor ofensivo que destrói linhas e cria jogadas? As possibilidades são muitas, e o torcedor adora esse tipo de devaneio.
É aquele sentimento que mistura nostalgia e esperança, o mesmo que faz o Flamengo ser o que é. Porque, no fundo, o retorno do Coringa não seria apenas uma transferência. Seria o reencontro de um jogador com sua essência, de um clube com sua alma. Se tudo se confirmar, o Flamengo vai protagonizar mais uma daquelas viradas de bastidor que só ele é capaz de fazer. E o futebol brasileiro, de quebra, ganharia novamente um dos meio-campistas mais completos do país. Gerson voltaria mais maduro, mais experiente, com bagagem internacional e sede de provar que ainda pode brilhar em alto nível. É um enredo perfeito para reacender a rivalidade, movimentar o mercado e reacender a paixão da nação. Até o anúncio oficial chegar, se chegar, o rumor continua crescendo, ganhando corpo e voz. E no Flamengo, onde a emoção sempre fala mais alto que a razão, ninguém duvida, quando o Coringa quer voltar, o destino parece dar um jeito de abrir as portas outra vez. E é claro que, como toda boa novela do futebol, essa história também tem seu lado político. Dentro do clube, a possível volta de Gerson é vista por alguns dirigentes como uma jogada estratégica para fortalecer a imagem da gestão. Trazer de volta um ídolo amado pela torcida é uma forma de reafirmar o poder e a influência do Flamengo no mercado, além de mostrar que o clube continua sendo o destino preferido dos grandes nomes. Há quem diga que o próprio departamento de marketing já começou a rascunhar ideias de campanhas e ações com o retorno do Coringa, caso o negócio se concretize. É o tipo de movimento que mexe com o emocional da torcida, mas também com os cofres, afinal, Gerson é um nome que gera engajamento e venda. E em tempos em que o futebol é também espetáculo, emoção e branding, nada melhor do que unir o útil ao agradável. A volta de um ídolo é sempre um capítulo de redenção, e o Flamengo sabe capitalizar isso como poucos. Enquanto o torcedor sonha e a diretoria se articula, Gerson segue treinando normalmente pelo Zenit, mas com aquele ar de quem já está com a cabeça em outro lugar. Imagens recentes dos treinos mostraram o jogador mais reservado, mais introspectivo, e isso só alimentou ainda mais as especulações. Na Rússia, a imprensa começou a tratar o caso como que inevitável, e muitos já dão como certa a saída do brasileiro no início da próxima janela de transferências. Nos bastidores, o clima é de expectativa. Pessoas ligadas ao atleta garantem que ele está tranquilo, mas ansioso por uma definição. Quer jogar, quer se sentir importante, quer voltar a sorrir. E quando o Flamengo entra em cena, tudo parece ganhar outro tom. Porque ali não é apenas um clube, é o palco onde Gerson virou personagem principal, o símbolo de uma era vitoriosa. Se o retorno realmente acontecer, será mais do que uma simples transferência, será uma história de reencontro, de destino e de paixão. O tipo de história que o futebol conta como ninguém. Gerson voltando ao Flamengo seria o abraço que faltava entre o passado e o presente, entre o jogador que conquistou títulos e o clube que continua faminto por mais. Seria uma mensagem clara de que o Flamengo segue pensando grande, que não se contenta com pouco, que busca sempre o brilho máximo. E, acima de tudo, seria o tipo de notícia que faz o torcedor sonhar de novo. Porque, no fim das contas, o futebol é feito disso, de emoção, de saudade e de retorno. E se depender da vontade da nação rubro-negra, o Coringa já está de malas prontas para casa, pronto para reescrever mais um capítulo épico dessa história que parece não ter fim. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do Ninho do Urubu, a movimentação é intensa. Apesar do silêncio oficial, todos sabem que algo está acontecendo, aquela típica agitação de quando o Flamengo prepara um anúncio que vai sacudir o país. Gerson sempre foi muito mais do que um jogador comum para o elenco rubro-negro. Ele é o tipo de líder silencioso, aquele que puxa a equipe pelo exemplo, que contagia até os mais jovens com sua entrega e determinação. Fontes internas afirmam que o vestiário vibrou quando os rumores começaram a circular. Alguns companheiros de elenco chegaram a mandar mensagens de boas-vindas, mesmo sem confirmação de nada. É a força da amizade, da identificação, da sensação de que, com Gerson, o time volta a ter aquele DNA de intensidade que marcou os tempos de glória. E o torcedor, ao perceber esse clima nos bastidores, sente o coração acelerar. Porque,
quando o ambiente dentro do Flamengo se alinha com o desejo da arquibancada, o resultado costuma ser histórico. Os comentaristas esportivos também entraram na onda, e as mesas redondas estão pegando fogo. De um lado, há quem diga que o retorno de Gerson é um risco financeiro alto, considerando o valor envolvido e o curto tempo desde sua última saída. Do outro, há quem defenda com unhas e dentes que é um investimento que se paga em campo e em bilheteria. E no meio dessa discussão toda, um consenso começa a se formar: Gerson é o tipo de jogador que faz o time jogar diferente. Sua presença muda o ritmo do jogo, impõe respeito e eleva o nível técnico de quem está ao redor. É um daqueles talentos raros, moldados na base do Flamengo, lapidados na Europa e com a alma ainda rubro-negra. O debate é quente, apaixonado, e como sempre acontece quando o assunto é o Mengão, ninguém consegue ficar neutro. Todo mundo quer dar palpite, todo mundo quer prever o desfecho dessa novela que, a cada dia, ganha novos capítulos. E se o futebol é mesmo feito de histórias que desafiam a lógica, talvez o retorno de Gerson ao Flamengo seja apenas o próximo capítulo de uma trajetória que parece guiada por algo maior. O destino, às vezes, tem dessas coisas, une novamente quem nunca deveria ter se separado. O Coringa pode ter passado pouco tempo fora, mas o impacto da ausência dele foi sentido profundamente pela torcida e pelo elenco. Agora, o clima é de contagem regressiva. Os mais otimistas já imaginam um anúncio com aquele vídeo épico, trilha sonora emocionante e o manto sagrado sendo vestido mais uma vez. Os mais cautelosos preferem esperar, mas até esses não conseguem disfarçar o brilho no olhar. Porque, no fundo, todos sabem que algumas histórias simplesmente precisam continuar. E se o futebol é paixão, o Flamengo é o palco perfeito para mais um reencontro inesquecível. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!